Quando Jesus começou seu ministério e quanto tempo esse ministério durou? Essa é uma pergunta importante por causa de questões históricas envolvendo Jesus ter existido de verdade ou não. Tem muita gente que nega que Jesus existiu, mas nós temos várias fontes históricas que localizam Jesus no tempo e no espaço. E também é importante por motivos proféticos. Existem profecias do Antigo Testamento que envolvem o período do ministério de Cristo, envolve a duração desse ministério, como a famosa profecia das 70 semanas de Daniel. Bom, no vídeo de hoje a gente vai entrar de forma um tanto aprofundada nos debates acerca de quando Jesus iniciou seu ministério e quanto tempo durou esse ministério. E a gente vai fazer isso, como sempre, de olho no texto. Um programa que chega até você graças à Ortodoxa Cloth, a loja de camisetas cristãs, uma temática mais jovem, mais moderna, mais rock and roll. Se é o tipo de roupa que você gosta, vá no site da Ortodoxa e aproveite. Vamos lá. Primeiro, quando começou o ministério de Cristo? A Bíblia não nos informa diretamente quando Jesus começou seu ministério, e por isso é a partir do que ela diz sobre o ministério de João Batista que a gente pode saber a data do início do ministério de Jesus. Em Lucas 3, 1 a 3, nós temos muitas informações históricas sobre o período de João Batista. O texto diz exatamente o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Vê só, João Batista começou seu ministério no 15º ano do reinado de Tibério. Sabemos que foi nesse tempo dos batismos que João Batista batizou Jesus. Então, para a gente definir quando Jesus começou o seu ministério, a gente tem que definir quando ele foi batizado por João Batista. Esse texto nos ajuda, a partir das referências históricas que faz, a definir o tempo inicial e final possível para esse acontecimento. Nesse trecho de Lucas, a gente tem 5 informações históricas que nos permitem mapear certas datações. Primeiro, o texto diz que Pilatos era prefeito da Judéia, o que foi de 26 a 36 ou 37 do ano Domini. Tá, vou usar o termo ano Domini, que é um termo usado para antes ou depois de Cristo, para você não confundir com a data do nascimento de Jesus. Se eu falar antes de Cristo ou depois de Cristo, pode lhe confundir porque a gente sabe que Jesus não nasceu exatamente no ano 1 ou no ano 0. A gente já tem vídeo aqui no canal sobre quando Jesus nasceu. A gente fala do mês e do ano do nascimento de Jesus. Jesus nasceu antes de Cristo, e a primeira datação estava errada. Por isso eu vou usar o termo ano Domini. Não é porque eu tô cedendo, sei lá, a uma ideia de descristianização do mundo. É só pra, nesse vídeo específico, você não se confundir, tá bom? Então, Pilatos, 26 a 36 ou 37. Se foi no tempo de Pilatos, foi entre essas duas datações. Em segundo lugar, o texto diz que Herodes Antipas era tetrarca da Galileia. E nós sabemos que ele foi deposto em 39 do ano Domini. O irmão de Herodes, Filipe, era tetrarca da região de Iruteia e Tracônites, e nós sabemos que ele morreu em 34 do ano Domini. O texto diz que Lisânias foi o tetrarca de Abilene, mas os historiadores não sabem nada direito sobre esse Lisânias, então as datas sobre ele não nos ajudam. Em quinto lugar, o texto fala de Caifás como sumo sacerdote, o que nós sabemos que foi de 18 do ano Domini até um pouco depois da Páscoa de 37. Essas 5 informações, então, nos dão uma janela que vai de 26 a 39 do ministério de João Batista. Agora, o texto tem uma informação histórica bem preciosa para a gente determinar quando o ministério de Jesus realmente começou. O texto diz que o ano preciso era o 15º ano de Tibério. E justamente nesse ponto que a gente tem que concentrar nossa atenção, porque há 5 formas de interpretar que ano seria esse. Então vem nessa jornada que agora a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Então, bora se divertir no vídeo de hoje. Por que é importante a gente discutir as formas de datação, né? De que maneiras a gente vai organizar a datação aqui desse 15º ano de Tibério? É porque muitos anticristãos, muitos ateus, muitos inimigos da fé usam essa passagem para dizer que Lucas era historicamente errado, de que Lucas cita questões históricas falsas, que Lucas está escrevendo um texto fantasioso e que por isso Lucas erra acerca de questões históricas e de cronologia do seu próprio tempo, o que, cá entre nós, é um absurdo. E muitos dos argumentos que são usados vêm de leituras ruins de processos cronológicos de datação a partir desse texto aqui. Eu vou citar algumas metodologias ruins que geralmente os ateus usam dentro dessa linguagem de não, veja só como é que era o processo de datação, os judeus faziam assim, assado, e aí Lucas está errado. Deixa eu mostrar o problema aqui de algumas metodologias e no final apresento a que eu acredito ser mais correta nessa passagem. Quem discute os detalhes sobre isso é um cara chamado Harold
Renner na obra Chronological Aspects of the Life of Christ, onde ele mostra algumas possibilidades de contagem dessa data, mas que nem todas são muito boas. A primeira seria considerar a partir do decreto que estabeleceu Tibério como corregente com Augusto. Se nós considerarmos o que o historiador Marco Valleio Paterculo escreveu sobre o tempo romano, a gente teria esse decreto datado no final do ano 11, e assim o 15º ano de Tibério seria 25 ou 26. No entanto, essa datação carece de mais documentação histórica, ou mesmo de moedas que possam ser usadas para basear isso. Há várias evidências de que Tibério considerou o seu primeiro ano como imperador apenas na morte de Augusto, o que torna essa primeira datação problemática. A segunda forma de contar os anos de Tibério como imperador seria considerando o reconhecimento a partir do calendário judaico, que seria no dia 1 do mês Nissan. Seria março ou abril. Isso faria que o primeiro ano de Tibério como imperador seria do que nós consideramos 19 de agosto do ano 14 até o dia 1º de Nissan do ano 15, o que faria com que seu 15º ano fosse de 1 de Nissan do ano 28 a Nissan do ano 29. O que no nosso calendário seria de 15 de abril de 28 a 4 de abril de 29. Essa forma de contar os anos advém da ideia de que Lucas teria tirado isso de uma fonte que vem do círculo de João Batista, o que seria uma forma bem judaica de reconhecimento. Os anos de regência começariam a ser contados a partir do dia 1 do mês de Nissan. Isso não é muito bem aceito no Talmud. O Talmud babilônico, por exemplo, vai apontar que para os reis israelitas, Nissan 1 era considerado o começo do reinado. No entanto, no caso de reis não israelitas, Tirish 1, o dia 1 de Tirish, que era considerado o primeiro mês a se contar o início do seu reinado. Outro problema advém de como esse reconhecimento era feito no período dos Macabeus, porque tanto Nissan quanto Tishri eram usados como ano novo. E primeiro Macabeus parece implicar que o começo do ano era Nissan, quando seguia fontes palestinas, e Tishri quando seguia fontes siríacas. Também poderia se levantar a hipótese da contagem do Antigo Testamento, mas aqui também encontraríamos o problema se a contagem do ano de reinado seria que o primeiro ano de reinado de alguém é contado a partir do primeiro dia do ano novo, depois que ele virou rei, ou que o primeiro ano de reinado já seria contado com a porção do tempo entre o dia que ele passou a ser rei até o primeiro dia do ano novo. A pergunta que fica é, por que Lucas, um gentil, usaria esse método de contagem para falar com o seu público gentílico? Você tem que estar muito por dentro de polêmicas e brigas muito judaicas acerca de métodos de datações de calcular os anos para que o argumento fizesse sentido. É pouquíssimo provável que Lucas, escrevendo a um público majoritariamente grego, e escrevendo um texto bastante grego, tivesse esse tipo de referência em mente ao oferecer uma datação. Bom, o terceiro método possível aqui é considerar o ano a partir de Tishri I, porque esse usaria o método usado pela Síria do tempo de Augusto até Nerva. Os imperadores romanos eram reconhecidos a partir do primeiro dia de Tishri, assim como os antigos sírios seleucidas. Dessa forma, o primeiro ano de Tibério teria ido de 19 de agosto do ano 14 ao dia 1º de Tishri do mesmo ano. Seu 15º ano, então, seria de Tishri I, de 29, ao 1º de Tishri de 28. Esse 15º ano seria, no nosso calendário, 21 de setembro de 27 a 8 de outubro de 28. Os que defendem esse método entendem que Lucas era de Antioquia, portanto, devia calcular os anos da forma que fosse familiar a quem era de Antioquia. Também dizem que o ano novo judaico começava no equinócio de outono, com exceção possivelmente do período do exílio. Esse método de datação estaria de acordo com outros fatores cronológicos da vida de Jesus. Considerando que Jesus teria nascido ali entre 5 e 4 antes de Cristo, antes do ano Domini, o começo do seu ministério seria então logo após o de João Batista e possivelmente antes da primeira Páscoa de 28. Jesus teria entre 30 e 31 anos ali, o que concorda com a declaração lucana de que ele começou o seu ministério por volta dos 30 anos em Lucas 3:23. Se admitirmos, conforme alguns pensam, que Jesus morreu em 30 do ano Domini, isso permitiria que ele passasse pelas 3 Páscoas descritas no Evangelho de João, em João 2, em João 6 e em João 11. No entanto, isso limitaria o seu ministério a pouco mais de 2 anos, quando o Evangelho de João requer pelo menos 3 anos de ministério. E aí a gente teria também um problema nessa forma de datação. O quarto método, que é um método muito simples, é considerar que Lucas está simplesmente usando o calendário juliano. Seguindo essa perspectiva, a gente entenderia então que o primeiro ano de Tibério foi de 19 de agosto a 31 de dezembro do ano 14. Logo, o seu 15º ano seria de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 28. Por outro lado, se alguém considerar que 19 de agosto a 31 de dezembro de 14 foi o ano da ascensão dele, e 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano 15 o primeiro ano de reinado de Tibério, a gente teria o 15º ano indo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 29. E aí a gente teria essas duas possibilidades de datação aqui. O uso do calendário juliano e o reconhecimento a partir do ano de ascensão foi aplicado por historiadores romanos como Tácito e Suetônio. Considerando que Teófilo é um nome profundamente grego
e que Lucas se refere a ele usando a terminologia que ele costuma usar em Lucas e em Atos apenas a oficiais romanos, é bem provável que os leitores lucanos estariam muito familiarizados com essa forma de contar no calendário juliano. E aqui a gente tem uma ótima possibilidade. Atrelado a ela, tem um quinto método que pode vir junto desse, que é a ideia de que Lucas usou simplesmente o método normal e comum e romano de reconhecimento. Dessa forma, o 15º ano de Tibério seria de 19 de agosto de 28 a 18 de agosto de 29. O problema com esse método é que ficaria um pouco difícil encaixá-lo com os anos das dinastias romanas. Por outro lado, já que Lucas está remetendo a um oficial romano, a gente pode pensar que ele tivesse familiaridade com os anos dinásticos. Adotando que Jesus foi crucificado em 33, os dois últimos métodos são mais prováveis de serem os certos quando aplicados às datações que a gente já tem. Isso resultaria que o ministério de João teria começado em 29 do ano Domini e o de Jesus num curto período após isso, mas ainda no mesmo ano. Jesus teria iniciado seu ministério no ano 29. Agora, Lucas 3 também nos dá uma outra dica bem boa mais pra frente. O texto diz que Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Considerando que Jesus começou seu ministério pouco depois do seu batismo, o que aconteceu ali em 29, Jesus teria entre 31 e 32 anos de idade. Com certeza que a gente pode ter que Jesus teria menos de 50 anos nesse processo todo. Que aí são informações acessórias, mas que tá tão longe daquilo que Jesus poderia ser, que nem vale muito a pena discutir isso. Tem um debate sobre o templo. Os judeus se aproximam de Jesus e falam sobre o tempo que demorou pro templo ser construído, quando Jesus disse que derrubaria o templo, o que mostra que Jesus é mais novo do que esse templo. E temos também um outro caso de quando dizem que Jesus ainda não tinha 50 anos, em João 8. Significa que Jesus estava perto dos 50, alguma coisa assim? Não necessariamente, mas são declarações que estão tentando dizer que Jesus não era tão velho. Mas ninguém acredita que Jesus tinha 60 ou 50 anos até o fim do seu ministério terreno. Em síntese, o ministério de Jesus deve ter se iniciado entre o verão e outono de 29 do ano Domini, porque nesse ano Tibério estava em seu 15º ano. João Batista iniciou seu ministério no começo desse ano. A expressão cerca de 30 anos nos dá exatamente essa data. Bom, se nós chegamos à conclusão de que o ministério de Jesus começou entre o verão e o outono do ano 29, uma vez que ele se deu logo após o ministério de João Batista, e esse começou no início do mesmo ano, cabe discutir sobre o tempo que seu ministério durou. Teólogos levantam 4 possibilidades: 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Novamente, nós nos embasamos aqui no livro do Ronald Hoyer, o Chronological Aspects of the Life of Christ, por causa da forma como ele conduz as suas pesquisas e chega às suas conclusões. São muito boas, vale a pena você dar uma leitura lá. Vamos começar pelas posições consideradas inaceitáveis: 1 ano e 4 anos. Defensores da duração de 1 ano se baseiam na passagem de Isaías 61, em que diz: "O Espírito do Senhor estava sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram." Essa é a passagem que foi lida por Jesus na sinagoga, conforme nos relata o Evangelho de Lucas no capítulo 4. O destaque feito é para o ano aceitável do Senhor, ou seja, na argumentação do tempo do ministério de Jesus, a duração de 1 ano seria porque ele teria dito que aquele era o ano aceitável. Essa é uma perspectiva que foi adotada nos primórdios da igreja por homens como Clemente de Alexandria e Orígenes, mais recentemente por Johannes Bausen, por Hermann von Soden, por Jover Klausner, Maurice Gogol, dentre vários outros. Eles defendem que o ministério de Jesus começou quando os discípulos colhiam espigas em Marcos 2 e terminou com a Páscoa em Marcos 14. Essa duração, no entanto, é incompatível. Compatível, primeiro, porque se baseia na citação de um profeta, numa má interpretação, aliás, dessa citação. Fala que o ano em que o Messias havia chegado, não na duração do seu ministério, ou seja, aquele era o ano aceitável porque o Messias havia chegado ali, não porque todo o seu ministério seria durante um ano. Em segundo lugar, o Evangelho de João relata pelo menos 3 Páscoas durante o ministério de Jesus. Então é impossível que tenha sido um ano só. Orígenes aparentemente omite Páscoa de João 6. E isso deixaria uma Páscoa no começo e outra no final do ministério de Jesus, o que dava para encaixar a duração de um ano. Mas essa é uma crítica textual bem ruim aí, tá? Em vez de Páscoa, ele sugere que se tratava da festa dos tabernáculos. Mas isso é impossível, porque no contexto dessa passagem nós vemos que havia muita relva naquele lugar, o que indicava que eles estavam na primavera em vez do outono. Como sabemos, os judeus tinham festas no seu calendário, dentre elas a festa da Páscoa e a festa dos tabernáculos. A Páscoa acontecia no primeiro mês, no mês de Nissan, que é março ou abril, e a festa dos tabernáculos no 7º mês, no mês de Tirish. O mês de Nissan sempre caía na primavera por determinação da Torá. Isso faz com que o 7º mês seja o primeiro do outono. Esse pequeno detalhe, dado por João, reforça que eles estavam na primavera, por isso havia muita relva ali. Por isso a hipótese de Orígenes não se sustenta nem textualmente, nem considerando os fatores climáticos e os detalhes do local que são descritos aqui no texto, o que torna insustentável que o ministério de Jesus tenha durado só 1 ano. No outro extremo, nós temos que seu ministério teria durado 4 anos. E aí você tem teólogos como Ethelbert Stauffer e Johnson Cheney, que defendem essa duração. Para o Cheney, a primeira Páscoa seria mencionada em João 2. Em João 5, teríamos a festa
dos tabernáculos, a segunda Páscoa seria aludida em Lucas 6, a terceira em João 6 e a quarta Páscoa seria aludida em Mateus 17, no relato da coleta do imposto, que é feito no templo e no tempo em que Pilatos misturou o sangue dos galileus com o sacrifício em Lucas 13. Haveria uma quinta Páscoa, então, sendo mencionada em Lucas 11. Ele conclui dizendo que a parábola da figueira, que não deu frutos, suporta um ministério de 4 anos. O Stauffer, por sua vez, entende que há uma Páscoa antes da mencionada em João 2 e outra entre João 2 e João 6. No entanto, você teria que presumir que Jesus foi para Jerusalém para uma Páscoa logo após ser batizado e assim que os discípulos começaram a segui-lo. Mas não há nenhuma menção que essa fosse a temporada de Páscoa, nem que Jesus tivesse feito uma viagem para Jerusalém. Você tem um argumento baseado no total silêncio dos evangelhos. Além disso, a próxima noção geográfica que João nos dá é a de Jesus indo para Caná da Galileia em João 2. Aceitar essa perspectiva é dizer que um ano se passou entre João 1,51 e João 2,13, enquanto não há nenhuma evidência textual para isso. Além disso, você teria que acreditar que um ano inteiro se passou entre João 10 e João 11, porque caso contrário, Lucas 9 a 19 teria que acontecer em 2 meses, o que não se adequa em nenhum tipo de harmonia dos evangelhos. Dá para discutir muito. Lá na obra Chronological Aspects você tem uma longa discussão de por que essas datações não batem, mas como são ideias bem fora do consenso acadêmico, não vale a pena gastar tanto tempo em torno delas. Agora, há uma perspectiva um tanto mais respeitável, mas também não é a preferida. É a da duração do ministério de Jesus tendo sido de 2 anos. Na história da igreja, a gente teve Apolinário, o bispo de Sé, defendendo isso, e mais recentemente nomes importantes como F.F. Bruce, George Card e George Duncan, dentre vários outros. Eles reconhecem as 3 Páscoas mencionadas por João, mas afirmam que elas aconteceram em um período um pouco maior que 2 anos. Essa discussão envolve a forma como lidamos com João 5 e João 6. É justamente aqui que reside a principal diferença da perspectiva de duração de 2 anos da de 3 anos. Aqueles que defendem os 2 anos do ministério de Cristo entendem que é melhor geograficamente se houver uma transposição dos capítulos 5 e 6. Porque no final do capítulo 4, Jesus está em Caná da Galileia, e no capítulo 6, Jesus vê o mar da Galileia. No capítulo 5, ele vai para Jerusalém, e no 7 ele viaja para Galileia, não podendo mais viajar para a Judéia. Ou seja, a ideia é que os capítulos 5 e 7, na verdade, estão fora de ordem. O 6 e o 7 deveriam ser trocados. Para o 5 seguir o 7 e o 6 ser em diante. Seja por um motivo literário do autor, seja por algum tipo de falha copista, alguma coisa do tipo. Portanto, a festa mencionada em João 5 é a Páscoa mencionada em João 6. No entanto, tem 3 problemas nessa argumentação. O primeiro é que não há evidência textual para qualquer outra ordem dos eventos que não seja tradicional, a duração de 3 anos. Em segundo lugar, a transposição não traz uma melhora no entendimento da situação. Em João 5, Cristo é estabelecido como Filho Divino, e isso serve de base para a alegação que ele faz no capítulo 6. Como é que a gente vai criar essa transposição tão grande? Os capítulos não estão em transposição, mas seriam consecutivos, e isso não traz nenhuma melhoria na progressão geográfica, porque aparentemente Jesus não esteve recentemente em Jerusalém em João 7. E isso faz com que seria estranho que o capítulo 5, considerando sua transposição com o capítulo 6, fosse seguido imediatamente pelo capítulo 7. Portanto, ainda que haja a possibilidade da transposição, não há nenhuma evidência suficiente para sustentá-lo. Se 1 ano de duração é inviável pela falta de argumentação convincente de como encaixar as 3 Páscoas, e 2 anos de duração carece de melhores evidências textuais para a transposição dos capítulos 5 e 6 de João, se a duração de 4 anos acrescenta 1 ano entre o João 10 e 11, sem nenhuma evidência textual para isso, então nos resta comprovar porque a duração de 3 anos é a mais aceita. O entendimento de que o ministério de Jesus durou 3 anos vem da declaração de que há 3 Páscoas que se passam durante o seu ministério. Essa foi a perspectiva adotada nos primórdios da igreja. Você pega Melito de Sardes, Eusébio de Cesareia, vários outros, e é a posição mais comum dentro da academia hoje. George Odd, Dodd Guthrie, William Hendrickson, vários teólogos hoje são comentaristas famosos, seguem essa perspectiva. Mas claro, só pra gente não deixar a sardinha toda do lado aqui do que a gente defende, tem também uma dificuldade com a ideia de 3 anos. O problema é que não há menção da Páscoa no ano que se passou entre João 2 e João 6. Nem todas as festas são mencionadas claramente, e há uma festa não especificada em João 5. Ponto em comum dos 4 evangelhos é o relato de que Jesus alimentou a multidão de 5.000 em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João 6, e sabemos que isso aconteceu próximo da Páscoa de João 6, sendo confirmado por Marcos 6, que menciona a relva verde, o que faz com que seja a primavera, logo o tempo da Páscoa. Então essa festa não especificada é certamente a Páscoa. Anteriormente, os sinóticos relatam que os discípulos colheram espigas, o que mostra um tempo de colheita de outro ano. A Páscoa de João 2 é muito cedo para coincidir com a colheita dos discípulos, porque João 2 ocorreu logo depois de Jesus ter sido batizado e começado seu ministério. Além disso, em João 2, Jesus estava na Judéia,
e a colheita foi na Galileia. Por isso, uma vez que essa colheita também não pode ser antes de João 2, afinal Jesus não tinha começado seu ministério ainda, ela só pode ser depois de João 2 e consequentemente antes de João 6. Agora, há duas evidências legais pra gente inserir um ano entre as Páscoas de João 2 e João 6. A primeira nota temporal está em João 4:5, que diz: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Alguns vão afirmar que esse não era um tempo literal, é uma forma de um provérbio e tal, mas esse é exatamente o tempo que de fato estava faltando para acontecer a colheita. Não há nenhuma indicação aqui de que se trata de um provérbio. O advérbio ainda não se adequaria a um provérbio. É um advérbio que fala claramente que haveria 4 meses até chegar a colheita. O tempo normal de plantio e colheita geralmente é maior do que isso, que não parece ser um provérbio sobre colheita de forma genérica. Ou seja, Jesus deve ter feito essa declaração em algum momento entre outubro, novembro e abril, maio, para estabelecer o fato de que ainda se precisava de uns meses até chegar na colheita. E isso teria acontecido então antes da Páscoa de João 2. Em janeiro ou fevereiro, quando Jesus estava em Samaria. Outra marcação de tempo ocorre em João 5:1. O evangelista afirma que havia uma festa dos judeus e que Jesus foi para essa festa. Há quem defenda cada uma das possibilidades de festas do calendário judaico aqui, mas podemos ter algum grau aí de chute de que é a festa do tabernáculo. O motivo é simples. João sempre fala da Páscoa de forma explícita, ele sempre cita a Páscoa pelo próprio nome todas as vezes que fala da Páscoa. A festa das trombetas tinha pouquíssima presença judaica, assim como a festa das primícias, que tinha pouquíssima significância. E isso faz com que, mesmo sendo difícil escolher qual festa, a festa dos tabernáculos seja a melhor festa pra gente escolher aqui. É tratado como a festa, em João 7, e se adequa melhor cronologicamente nos eventos de João. Bom, diante disso tudo, a teoria dos 3 anos tem mais suporte e mais apoio nos sinóticos. Assim, o ministério de Jesus teria começado da primeira Páscoa, ali de João, até a Páscoa da Paixão, uma vez que o batismo e o ministério público de Jesus já tinham ocorrido antes da primeira Páscoa, fazendo a duração total do ministério ser cerca de 3 anos e meio. Então nós podemos ter a data de quando Jesus iniciou seu ministério e a duração desse ministério. E você, já sabia disso? São informações históricas interessantes sobre Jesus, mas isso vai nos ajudar a pensar melhor sobre profecias acerca do ministério de Cristo e sobre a historicidade de Cristo ao longo dos nossos estudos teológicos. Mas é interessante a gente discutir também sobre qual foi o dia e qual foi o ano da crucificação de Jesus, não só para a gente marcar bem o fim do ministério, mas também para entender algumas questões, não só históricas, mas proféticas. Você que é nerd de teologia, você sabe que a gente está levantando aí uma bola da discussão de algumas coisas um pouco sérias e tensas, para poder chegar a uma discussão legal sobre 70 semanas de Daniel. Então continua com a gente, que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo e acompanhar as outras discussões acerca de temas teológicos complexos. Não deixe de conferir as roupas ortodoxas e ficar ligado nos próximos vídeos do canal. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.